Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Equilibre-se desta semana. Você já sabe que nós temos um encontro para debater sempre assuntos relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. No programa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o Julho Laranja, uma campanha que faz menção à luta e conscientização sobre o câncer ósseo e também sobre a questão do câncer ginecológico. Duas campanhas que acontecem aí de forma paralela, mas para alertar as pessoas sobre formas de prevenção e também destacando a importância do diagnóstico precoce. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui o médico oncologista Pablo Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao Equilibre-se, doutor. Obrigado. Boa noite a todos. Doutor, em primeiro lugar, existem vários tipos de câncer, certo? Alguns são mais silenciosos, outros apresentam mais sintomas, mas o que vale a gente mencionar é esse alerta mesmo das pessoas quanto aos sinais, aos possíveis sinais que devem ser considerados aí para prevenir complicações, certo? No que se refere especificamente ao câncer ósseo, por exemplo, né? Existem alguns sinais, alguns sintomas que são levados em conta, ou quais são as características dele, principalmente? Então, temos o câncer ósseo que, primeiramente, ele precisa ser visto como o ponto principal seria uma dor crônica que a pessoa tem em qualquer parte do corpo, né? Porque como é osso, pode ser em qualquer parte do organismo. Essa dor, ela se agrava com os exercícios físicos. Essa dor também, ela é uma dor que piora durante a noite. Esses são as principais questões. Um edema também, tipo um inchaço que a pessoa tenha em alguma parte do corpo que dure por mais de semanas, por meses até, e que não está se resolvendo com o uso de diuréticos, de alguma outra medicação. A gente tem que pegar e prestar atenção que esse pode ser o início de tudo. Uma leve batida também que se tem, um leve trauma, pode ser a causa inicial de um câncer ósseo. A gente sabe que às vezes é um diagnóstico um pouquinho mais difícil, que pode não se pensar de primeira, mas um simples raio-x já pode detectar alguma alteração no osso que a gente começa a investigar e pode ser o câncer ósseo mesmo. Existe alguma faixa etária que merece uma atenção mais específica, no caso específico dessa doença? Geralmente as pessoas mais jovens. Os ossos, essa questão da dor óssea na infância é a sexta causa mais comum de câncer, e nos adultos jovens passa para a terceira causa mais comum, perdendo para os conhecidos leucemia e linfoma. Então é uma doença que atinge bastante pessoas, apesar de não ser um diagnóstico muito comum, mas nos Estados Unidos tem casos de cerca de 3.300 casos de câncer de ossos ao ano. No Brasil nós não temos uma estatística muito bem definida, mas também há bastante casos de câncer ósseo. Aquela dor que não passa, que já testou vários outros, fez todo que é exame, às vezes acha que porque é na perna pode ser problema de varize, pode ser algum problema vascular, mas não, no final das contas a gente pode fazer exames mais aprofundados, como a cintilografia óssea, ressonância, e pode detectar um câncer no osso. O que importa é investigar mesmo, Com né, certeza. doutor? Procurar um serviço de saúde para detectar. Mesmo. Doutor, no caso dos alguns tipos de doença, alguns tipos de câncer que podem influenciar em metástase nos ossos, né? Temos alguns tumores de próstata, pulmão e mama que são comuns. Quais os fatores aí que podem influenciar, né, nesse tipo de situação? Os fatores que influenciam, a idade da pessoa acaba sendo o principal fator. Quanto mais avançada a idade, mais há os riscos, né? Também a própria questão da alimentação, a gente tem que
focar nos alimentos com cálcio, né, principalmente, fazer a reposição de cálcio por vezes que precisa. A gente faz exames, né, a pessoa é diagnosticada com, não necessariamente com osteoporose, mas existe a osteopenia, que a gente chama, que já é quando o osso já está um pouco mais, a sua mineralidade já está mais fraca que o normal. Então, nesses casos já pode ser iniciado uma medicação para, não o cálcio para todos, mas para quem pode ser usado o cálcio, ou outras medicações dessa parte, pode ser utilizado para começar a reforçar os ossos, né? Que principalmente nos mais velhos, eles começam a ficar mais fracos. Apesar da doença acontecer também, né, em crianças e jovens, mas a gente foca mais nas pessoas mais velhas, que são as mais prejudicadas com essa situação. Certo. E no caso, doutor, das pessoas então que têm já esses problemas, por exemplo, desenvolve aí um câncer de próstata. Sim. E mais tarde pode desenvolver então o câncer ósseo, né? Isso, existe aí uma incidência ou uma perspectiva de como isso pode acontecer ou não, né? Tem como avaliar isso também durante o diagnóstico? Sim, isso pode ser avaliado com os exames de rotina, os exames mais específicos também ali para os ossos, conforme também as queixas do paciente, a gente vê de fazer um exame mais aprofundado ou não, mas sempre no início do caminhar, né, são feitos os exames já dos ossos para ver se no início da doença, quando foi diagnosticado, ele já tinha problema nos ossos. Porque muitas pessoas, às vezes, como acabam não fazendo os exames de rotina, eles acabam prejudicando já os ossos, e quando vão descobrir, já acaba sendo muito tarde, já está com os ossos acometidos. Mas hoje em dia nós temos, né, tratamentos muito bons para essa parte dos ossos, então também tem como ajudar o paciente oncológico nesses casos. Dá todo um suporte. Sim, no tratamento. tem como dar. Doutor, em se tratando do câncer ginecológico, um dos mais conhecidos é o câncer de colo de útero, né? Um que é bastante comentado e também registra aí números muito preocupantes. Além dele, quais os outros aí que podem acometer principalmente as mulheres? Principalmente mulheres na faixa de idade dos 40 anos, que costumam ter mais câncer ginecológico. O principal é o câncer do colo de útero. Também temos o câncer de endométrio, o câncer de ovário, que tem o câncer de vagina também, do canal vaginal, que são basicamente os principais cânceres que acometem as mulheres. Existem outros, mas esses acabam sendo os principais. Geralmente a mulher pode ter uma dor abdominal, um inchaço, daí só pela dor e pelo inchaço já são alguns indícios que a mulher pode ter alguma doença mais grave. Daí são pedidos exames complementares, como ultrassom transvaginal, às vezes pode ser pedido uma ressonância magnética, para avaliar se é o ovário mesmo, se é questão de endométrio. Também é importante o exame, o Papa Nicolau, mesmo para as mulheres que já retiraram o útero. Muitas vezes se pensa que como retirou não vai mais ter nada, mas não. Tem mulheres que já retiraram, não fizeram mais exame nenhum e apareceu o câncer mesmo assim. Isso é uma coisa que... Vale esse acompanhamento, que tem que ser contínuo, sim, né, doutor? Sim, acompanhamento contínuo, que às vezes mesmo profissionais da saúde não lembram que pode acontecer essa parte. Então a gente tem que sempre frisar, sempre relembrar que mesmo que já fez ali a cirurgia, que não tem mais nada, mas tem que fazer o exame Papa Nicolau uma vez por ano, conforme é o preconizado da população normal. Quanto antes descobrir isso, quanto antes detectar algum problema, sim, melhor, né, com doutor? certeza. Melhor será o tratamento. Porque por mais que seja retirado todo o útero, alguma célulazinha pode ficar, e essas células que podem começar a desenvolver. Por melhor que seja a cirurgia,
nós temos excelentes cirurgiões, né? Mas às vezes um mínimo fica, daí não, a partir daí pode começar a se desenvolver. Sim. Então, por isso que a importância de se fazer de fazer a rotina, né, do Papa Nicolau, como a população em geral faz também. Com certeza. Doutor, em relação aos fatores que podem estar envolvidos no surgimento desse tipo de câncer, além das questões genéticas, né, o que mais pode estar envolvido aí nesse tipo de doença? Temos também a parte da alimentação, que devido aos fatores de genéticos dos alimentos, né, os alimentos transgênicos, eles estão contribuindo para isso. Temos também a questão dos anticoncepcionais, que esses anticoncepcionais eles são importantes, mas ao mesmo tempo eles podem desenvolver o câncer em alguns casos. Principalmente são esses são os principais fatores que podem estar envolvidos. Existem outros, mas esses são os mais importantes. Os que mais importantes. Doutor, em relação então à prevenção, né, que a gente sempre bate bastante nessa tecla, porque realmente é muito melhor prevenir do que remediar. Essa frase é clássica, mas diz muito, né, doutor? Mas em relação à pandemia também, a gente sabe que muitas pessoas aí adiaram, agora estão voltando com mais frequência aos consultórios para fazer suas consultas de rotina e tal. Como é que o senhor visualiza esse cenário aí, tendo em vista essas doenças graves, por exemplo, e muitas outras, né, que continuam acontecendo paralelamente à Covid? Isso foi uma questão delicada que aconteceu. Nós sabemos, né, que precisa de todos os cuidados para evitar o coronavírus, mas ao mesmo tempo algumas pessoas deixaram de ir fazer suas consultas de rotina. Essa falta da consulta de rotina às vezes pode ter um pouco de prejuízo, mas tem muitos pacientes, né, que agora 2 anos que não estão fazendo os exames, eles vêm ao consultório para fazer os próprios exames básicos de revisão, que a gente pede para eles. Em geral, a maioria dos pacientes agora, nesses últimos meses, eles referem: faz 2 anos que eu não faço meus exames. Então a gente sabe que existe um pouco mais de prejuízo, mas com certeza a gente tem que começar a se readaptar, né? Vamos começar de novo de como está, para poder a saúde começar a voltar ao normal assim o mais rápido possível. Os próprios tratamentos quimioterápicos, tratamentos de radioterapia, sempre foi orientado que os pacientes deveriam continuar fazendo, e os pacientes oncológicos muitos continuaram fazendo, e a gente vai obtendo os resultados favoráveis devido a isso. Mas a gente sabe que às vezes em outras doenças não da parte oncológica, às vezes os pacientes estão um pouquinho mais prejudicados, mas continuar fazendo assim os tratamentos ali da parte do câncer como se seguiram. Claro que em algumas exceções, né, os pacientes estão muito debilitados, e daí isso é conversado com o médico oncologista para avaliar, né, se ele tem como fazer a quimioterapia, ou a radioterapia, ou a hormonioterapia. Existem vários métodos de tratamento hoje que eles são vistos conforme a imunidade do paciente, conforme as condições clínicas do paciente, para ver se eles têm condições, né, de aguentar. Certo. Doutor, esse tempo ele é decisivo também, né? Assim Sim. como, por exemplo, se a pessoa tem um problema de saúde grave assim e não faz o diagnóstico precoce, é muito mais complicado com o passar do tempo, certo? Então, sim, quanto antes procurar é muito melhor, né? Com certeza, tem que procurar o antes possível, né? A gente sabe que às vezes se tá tendo coronavírus e a pessoa está com coronavírus, obviamente que vai ter que tratar primeiro o coronavírus, vai ter que fazer o período de isolamento, mas depois disso precisa voltar ali para fazer o seu acompanhamento médico, principalmente pessoas que têm problemas cardíacos, problema de válvula, outros problemas desse tipo, precisa ser feito o controle um pouco mais rigoroso, né, em comparação com as pessoas que não têm nenhuma doença.
Perfeito. Doutor, o senhor há pouco citou algumas opções de tratamento. É exatamente sobre elas que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais dessas evoluções que aconteceram com o passar do tempo, né? Seja em todas as áreas da medicina, mas na oncologia especialmente também. Sim. Com certeza. A oncologia está muito avançada. É uma das áreas que mais tratamentos surgem. A cada menos de um mês surgem vários tratamentos fora do Brasil, e também o Brasil possui excelentes oncologistas que fazem parte de grupos de pesquisa, até grupos de pesquisa internacionais, que eles estão desenvolvendo cada vez mais esses tratamentos. Hoje em dia nós temos a imunoterapia, que não é para todos os tipos de câncer, mas para vários tipos de câncer ela já pode ser utilizada. Ela é um tratamento que por vezes é melhor do que a quimioterapia, do que a radioterapia ou a hormonioterapia ou a própria cirurgia, que às vezes quanto mais cedo a gente descobre um câncer, na maioria das vezes a pessoa pode ser operada, a preferência é que ela seja operada primeiro. Quanto antes descobrir e operar, tem mais chances de curar. Mas daí são desenvolvidas as quimioterapias, né, que são várias quimioterapias que existem, cada vez existindo mais, e essa imunoterapia, que foi até os que descobriram essa imunoterapia, eles foram cientistas que ganharam o Prêmio Nobel da Medicina devido à sua grande eficácia. Mas nós temos os custos, né? Os custos financeiros de uma imunoterapia é um custo muito oneroso e por vezes não é disponibilizado na nossa rede de saúde. Então temos essas limitações. Ainda é um desafio aí, né? Ainda é um desafio para conseguir adequar com os convênios médicos, com a rede do SUS. Isso é bem complicado de momento, né? Sabemos que algumas coisas estão evoluindo, estão bem, mas a gente precisa conseguir evoluir mais ainda para poder disponibilizar. Ter um alcance ter um alcance para todas as pessoas que precisam. Com certeza, mesmo porque são tratamentos que daqui a pouco diminui até a questão dos efeitos colaterais, né? Sim. Aquelas reações que são mais difíceis para o paciente que já enfrenta uma doença tão delicada, né, doutor? Obviamente que esses tratamentos novos, eles existem, eles têm efeitos colaterais, têm efeitos adversos, tem pacientes que não podem fazer devido às suas condições clínicas, às vezes a pessoa já tem uma idade muito avançada, a pessoa tem muita fraqueza, às vezes ela já fez a própria cirurgia, tudo que podia ser retirado ali na cirurgia foi retirado, mas às vezes a pessoa depois ela precisaria fazer um tratamento complementar, como a quimioterapia ou uma imunoterapia, mas que às vezes a pessoa está muito fraca, muito debilitada, daí corre risco de haver efeitos piores fazendo a quimioterapia. Então isso é uma coisa também que o oncologista ele tem que ter o chamado feeling, como diz, de saber quando tem que fazer a quimioterapia e quando não tem que fazer a quimioterapia. Mesmo a imunoterapia, às vezes tem alguns pacientes que vêm, que eles sabem que existe a imunoterapia, que eles têm como bancar a imunoterapia, eles querem porque querem fazer, mas infelizmente não é uma coisa por dinheiro. Por mais que a pessoa tenha condições, tenha como ter toda a imunoterapia, tem pessoas que não têm como receber. Elas não podem receber, a gente tem que às vezes esperar um tempo para a pessoa se recuperar um pouquinho. Isso que essa que é a chamada arte da medicina. Por isso que não tem como substituir os médicos pelos computadores, como falam, né? O computador é técnico, mas às vezes ele não sabe, ele não vai saber diferenciar como é que é a condição clínica da pessoa. Então isso que é a importância cada vez mais dos médicos. Com certeza, tem todo esse diferencial aí para entender cada situação, né? Cada paciente com a sua particularidade. Cada caso é um caso, como eu diria. Fugindo um pouco da área da oncologia, mas o famoso Dr. Ivo Pitangui dizia sempre que o desafio maior dele era proibir o paciente de fazer uma cirurgia plástica. Ele fazia o máximo
para os pacientes não fazerem a cirurgia plástica, claro que às vezes um procedimento ali para ter um pouquinho de beleza, uma questão estética, um acidente que teve, tudo bem, é necessário fazer. Mas às vezes tem um paciente que quer demais, que quer muita coisa. Isso tem médicos que acabam fazendo, mas a gente tem que saber que o ideal é como dizia o grande mestre, o principal cirurgião plástico, ele nos dizia, a gente tem que saber quando não fazer a cirurgia. Então isso é uma coisa também, o oncologista tem que ter a consciência de quando não fazer a quimioterapia. A quimioterapia ajuda, com certeza, ajuda muito, mas em alguns momentos fazer a quimioterapia é pior. Isso que a gente tem que saber. Sim, tudo gera impacto, né, na saúde e da qualidade de vida. Com certeza. E por falar em impacto, alguns hábitos do cotidiano também estão diretamente ligados aí com a nossa qualidade de vida, nosso bem-estar, né, doutor? Gostaria que o senhor pontuasse os principais, que a gente sempre procura reforçar, mas gostaria que o senhor citasse eles, principalmente relacionando a prevenção desses tipos de doenças que nós falamos hoje no programa, né, do câncer ósseo, do ginecológico, coisas, fatores, comportamentos que podem aí ser imprescindíveis para melhorar a vida da gente e evitar, de repente, algum tipo de problema desses. Primeiramente, a questão da saúde física, a prática de exercícios físicos regulares, pelo menos 3 vezes por semana, por pelo menos 40 minutos cada vez, a exposição ao sol de, no mínimo 15 minutos de exposição ao sol, de 15 minutos a 1 hora, para nós termos a vitamina D recuperada, que alguns países que não têm o nosso clima de tanto sol, os próprios população já é mais prejudicada em relação à questão óssea, né? A própria vitamina D, que atua na questão óssea, essas pessoas já são mais prejudicadas, elas precisam já fazer suplementação com medicamento via oral, e isso é uma coisa que nós aqui no Brasil, principalmente, nós temos o sol na maior parte do ano, em todas as regiões, então nós somos um país que a gente consegue se manter uma exposição solar, não precisa ser o sol aquele sol torrando, que nem diz, né? Mas uma questão de, mesmo que seja com a proteção do vidro, seja em casa, na sacada, seja só pegando o sol, pode ter a proteção do vidro. Mas é importante que a pessoa pegue o sol para poder ter esses índices de vitamina D o melhor possível. Também a alimentação, né? Que também é um fator importante. Temos que tentar a alimentação com produtos menos tóxicos, né? Também é importante a questão do hábito de fumar, fazer o máximo para parar de fumar, diminuindo também a gente sabe que às vezes é um pouco mais difícil de parar de fumar, mas pelo menos diminuir o máximo que puder. Hoje em dia existem as medicações que ajudam a diminuir para parar de fumar. Também ajuda psicológica, tem psicoterapia, tem vários métodos de diminuir essa condição. E cuidar da mente também é importante, né, doutor? Cuidado com a mente é extremamente importante para todos. Mesmo às vezes as pessoas que acham que está tudo bem, mas sempre é importante. Com certeza. Doutor, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Equilibre-se e já fica o convite aí para uma nova conversa. Obrigado. Desse modo, nós encerramos o Equilibre-se dessa semana. Tenham todos uma ótima noite e um ótimo fim de semana. Cuidem-se e fiquem bem.